Vamos continuar ouvindo um outro ilustre professor da Jovem Escola de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa, o professor Dr. Luís Gonçalves da Silva, que nos vai falar, para já, de um tema muito, muito interessante e muito saudoso, que é férias. Senhor professor, tenha a bondade. Professor Decano, muito obrigado, cumprimento Vossa Excelência. Senhor professor Dr. Pedro Romano Martínez, cumprimento igualmente Vossa Excelência e cumprimento também os meus caros colegas. Se me permitir, e o senhor professor Decano não se opuser, eu começaria primeiro pelas faltas e depois daqui a pouco então passaria às férias, respeitando naturalmente as indicações de Vossa Excelência. A primeira questão, relativamente às faltas, que julgo que seria importante, era perceber o seguinte. E que, aliás, aquilo que vou dizer, eu diria que é transversal a todo o Código. O Código de Trabalho é um diploma que assenta, obviamente, num regime de normalidade. Tem, como o Sr. Professor Decano já há pouco referiu, institutos, como aliás o Direito Civil, que permitem reagir a algumas situações de anormalidade, mas seguramente fica um pouco aquém para uma situação de anormalidade com esta dimensão, que não era seguramente expectável. E, portanto, o legislador teve necessidade, como já se viu, de intervir. Interviu corrigindo as intervenções anteriores em alguns casos, completando, enfim, não é fácil neste momento perceber ou encontrar um fio condutor de todo o regime. A matéria das faltas eu diria que é daquelas, ainda assim, talvez mais fácil ou mais possível de encontrar uma linha reta de interpretação. E portanto eu vou começar por fazer uma primeira aproximação meramente descritiva e depois levantar apenas duas questões finais, naturalmente respeitando o prazo que me foi concedido. A primeira questão tem a ver com o facto, isto é reconhecido, não acrescento nada de novo, que o Código de Trabalho assenta numa qualificação dicotómica entre faltas justificadas e faltas injustificadas, e depois desta qualificação dicotómica surge um conjunto de efeitos. Essencialmente, o elemento central é com ou sem retribuição, ou seja, a manutenção ou eliminação de retribuição. As faltas justificadas, em regra, porque há depois exceções, em regra, mantêm a retribuição, e as injustificadas afetam a retribuição, entre outros efeitos. Segunda nota, o legislador naturalmente teve que intervir, até porque se não interviesse teríamos uma discussão possivelmente bastante longa, que era a possibilidade de imputar as faltas por facto não imputável ao trabalhador, esse custo ser imputável ao empregador. Estou-me a referir às situações do Código de Trabalho, que prevê que, nomeadamente, as situações de doença, acidente, etc., isto é, por facto não imputável ao trabalhador, essa impossibilidade da prestação repercute-se no empregador, mantendo este o direito à retribuição. Estou mais especificamente a falar numa doutrina, enfim, que tem tido algum eco, mas não ainda na jurisprudência, do Sr. Professor Júlio Gomes, ou atualmente Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, em que se refere à existência nessa norma de uma cláusula de adequação social e, portanto, algumas situações em que os valores da nossa comunidade exigissem atos de solidariedade, de entreajuda, acabaria por ter esse efeito na relação contratual. Bem, isso era fácil de imaginar que se o legislador não tivesse intervido. E se essa tese fosse sustentada, grande parte das faltas de hoje em dia seriam suportadas pelo empregador, ou haveria o risco de serem suportadas pelo empregador, o que haveria um risco acrescido é que os empregadores, estando já com enormes dificuldades financeiras, possivelmente passariam de enormes dificuldades financeiras a absolutas impossibilidade de manutenção das suas empresas. E, portanto, o que é que o legislador nos veio dizer? Veio-nos dizer, em algumas situações, nem sempre facilmente identificável o seu elemento lógico, subsídio de doença por motivo de isolamento profilático, isto é, o trabalhador não está doente, mas é preciso, por razões de segurança e de contaminação, isolá-lo, o legislador atribui-lhe um subsídio de doença. Subsídio de doença que tem a duração de 14 dias e corresponde a 100% da remuneração. Este valor, e que tem gerado muitas vezes a crítica que ele tem este trabalhador tem maior proteção estando em isolamento profilático do que estando efetivamente doente, compreende-se de certa forma, e a razão é simples. Se um trabalhador estando em isolamento profilático possivelmente fosse imediatamente afetado num montante da retribuição, como acontece na situação de doença, teríamos o enormíssimo risco de não assumir um comportamento responsável perante todos e, portanto, há aqui uma forma de, se quiserem, de premiar o bom comportamento, alguém que se identifica nessa situação e que não vê imediatamente afetada a sua situação financeira. Depois temos ainda uma assistência a filho-neto por isolamento, a filho ou neto por isolamento profilático. Estas faltas ao trabalho por motivos de acompanhamento
abrange um conjunto de situações, menores de 12 anos, deficiência, doença crónica, etc., e que tem um montante de proteção de 65% da remuneração. Esse montante passou a ser 100% com a entrada em vigor do Orçamento de Estado de 2020. Um outro regime mais recente tem a ver com o regime excepcional das faltas justificadas, em que houve um alargamento do regime das faltas, nomeadamente por assistência à família, a pais ou avós, mas com perda de retribuição. Enfim, aqui há claramente um objetivo, e aí eu acho que se pode encontrar ao longo das diversas intervenções legislativas um objetivo de redistribuir os custos da pandemia, ora pelos trabalhadores, empregadores e também em alguns casos até mesmo pela sociedade, como poderemos depois ver. Este regime excepcional de faltas tem apenas um desvio, e que parece completamente justificado, que é os bombeiros voluntários veem o seu montante retributivo ser pago pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Enfim, creio que não carece de grandes justificações. Depois temos uma outra proteção fora dos períodos de interrupções letivas, em que se consideram justificadas, sem perda de direitos, salvo contra a retribuição, as faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável a filho menor de 12 anos, independentemente da idade, com doença ou doença crónica. Aqui também gerou alguma discussão, porque apenas fora dos períodos de interrupções letivas, quando durante a interrupção letiva, muitas vezes as crianças vão para a escola ou têm apoios, quer familiares, quer de estruturas como colónias de férias, etc., mas creio que o critério aqui foi um critério económico e, portanto, o Estado não pôde, diria de forma até compreensível, embora possa gerar algumas situações injustificadas, não pôde alargar essa medida. Depois, ainda para referir que nestas faltas, aqui está um exemplo da redistribuição, isto é, o trabalhador tem direito a 2/3 do montante da sua retribuição base, 1/3 pago pelo empregador, 1/3 pago pela Segurança Social e, portanto, fica a faltar 1/3. Esse 1/3 é o custo que é imputado ao trabalhador. Para terminar, enfim, que o tempo já vai longo, que foi concedido, só chama a atenção para uma nota final, que é a questão de esta aplicação destes regimes com acumulação em teletrabalho. As entidades públicas já tiveram a ocasião de explicar que, estando um dos progenitores em teletrabalho, o outro ou o próprio não tem direito a esta proteção. É evidente que é também uma forma de redistribuir a responsabilidade, porque quem tem filhos sabe perfeitamente, e quem não tem, mas lida com crianças, sabe perfeitamente que tomar conta de crianças, então se forem 2 ou 3, e trabalhar é uma impossibilidade, e portanto isso em última instância acaba por transferir a responsabilidade e o custo dessa impossibilidade para os empregadores. Enfim, aí também creio que não se justifica especiais explicações. Temos por um lado uma redistribuição deste custo e temos por outro lado eu diria uma confissão das capacidades, que são limitadas obviamente pelo Estado, em poder manter essas prestações quando o trabalhador está a realizar teletrabalho. Obviamente, estando ele a realizar teletrabalho, a retribuição é paga pelo empregador. Sr. Professor, muito obrigado. Vamos prosseguir, eu há bocadinho estava com vontade de entrar em férias, peço desculpa, professor Dr. Luís Gonçalves da Silva, suponho que estou a dar corpo ao desejo subjetivo do nosso ilustre público, mas desta vez vamos mesmo então às férias. Professor Dr. Luís Gonçalves da Silva, a palavra é inteiramente sua. Obrigado, Sr. Professor Decano, reitero os meus cumprimentos e acrescento que por lapso há pouco não cumprimentei todos aqueles que nos ouvem. Vamos falar agora de uma questão que me parece bastante importante e que tem na prática gerado algumas dúvidas, que é a questão das férias. Vamos começar, diria eu, por estabelecer um quadro geral para depois percebermos exatamente os pressupostos da minha posição. A primeira questão, não vou tratar obviamente de regimes especiais constantes de convenções coletivas e sublinho que há muitas convenções que tratam desta matéria e, portanto, convém ter presente estes regimes. Quem diz convenções coletivas diz naturalmente posteriores de extensão. Já há pouco sublinhei que o Código de Trabalho assenta num regime de normalidade.
A questão que me foi colocada tem a ver com a marcação e gozo de férias. São situações diferentes, mas julgo que para responder às questões que eu mesmo vou colocar, elas podem ser, de certa forma, assimiladas, por uma razão simples. Não poderemos marcar férias se soubermos de antemão que o gozo não vai ser possível, e também não poderemos gozar se não houver de antemão a marcação, a não ser que haja acordo. Mas vamos por partes. A primeira questão é saber se o empregador pode impor o gozo de férias. E a segunda questão é se as partes podem acordar o gozo de férias. Em que período? Evidentemente que o período que estou a falar é no período de estado de emergência. E porquê? Tentando nos concentrar na primeira questão e em alguns pressupostos. Os decretos presidenciais tiveram, e os que concretizaram, têm, ainda estão vigentes, um conteúdo fortemente restritivo, nomeadamente estabelecendo o dever de recolhimento obrigatório. Nós sabemos que as férias têm consagração constitucional, nós sabemos que as férias constam, o regime das férias, melhor dito, consta de diversos diplomas internacionais e, portanto, isso apenas para dizer que as férias é de facto um instituto de grande relevância social, económica, aliás, como o Sr. Professor Mendes Cordeiro sublinha, é um motor de diversos setores de atividade, nomeadamente o turismo. Bem, nada desses argumentos, ou nada desses pontos aqui poderiam naturalmente ser respeitados. E também, na minha opinião, não poderá ser respeitado aquilo que é o elemento teleológico do Instituto, aquilo que é o seu desidrato. E esse encontra-se no artigo 287, número 1, onde se pode ler que o direito a férias deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador a recuperação física e psíquica, condições de seguridade pessoal, integração na vida familiar e participação social e cultural. Atenção que no exercício do direito a férias não é apenas o trabalhador que tem interesse nesse exercício. O próprio empregador, enfim, esperando que o trabalhador tenha férias relativamente responsáveis e, portanto, venha com capacidade física e psíquica para enfrentar um novo período de trabalho e não que venha extenuado, impossibilitando o aproveitamento integral e na plenitude da prestação, dizia eu, o próprio direito a férias tem então um conjunto de objetivos e de finalidades, sendo certo que quer os trabalhadores, quer os próprios empregadores têm interesse, sem faltar a se alinhar, família, etc, etc. Passo seguinte, o direito a férias é também irrenunciável, o que não permite acordos que violem o regime, nomeadamente obstaculizando ou, pura e simplesmente, não sendo o trabalhador esse direito. Não vamos entrar agora na questão técnico-jurídica de exatamente o que significa nesta norma a irrenunciabilidade ao direito, mas convém de sublinhar alguns pontos antes de responder à questão que formulei, que é as férias são marcadas por acordo, na falta de acordo marca o empregador e nessa situação o empregador tem uma limitação temporal. Essa limitação temporal é entre 1 de maio e 31 de outubro, para as pequenas e médias grandes empresas ou em atividade ligada ao turismo. Ou seja, daqui resulta que fica de fora as microempresas. Ora, as microempresas constituem cerca de 80% do nosso tecido empresarial e, portanto, estamos a falar de uma questão com uma dimensão particularmente relevante. Ora, respeitando estes limites temporais, a questão então que, afunilando agora a questão análise, é saber se nas microempresas podem ser, o empregador, na falta de acordo, pode impor o gozo de férias durante o estado de emergência. E a minha resposta é não. E não por vários argumentos. Já agora chama a atenção que dentro de muito pouco tempo o Código de Trabalho anotado sairá e lerão no Código de Trabalho anotado uma posição diferente, anotada aliás pelo Dr. Luís Miguel Monteiro, o que só demonstra a pluralidade que existe dentro do próprio Código, bem instigada pelo nosso professor Romano Martínez. Mas isso apenas para chamar a atenção, muitas vezes acontece nas aulas, quando eu digo uma coisa, os alunos dizerem, não, o senhor professor tem outra posição. Bem, não convém não imputar essa posição ao Sr. Professor, porque o Código tem vários autores e, portanto, com o devido respeito, afasto-me da posição do Dr. Luís Miguel Monteiro. E, portanto, eu dizia, não pode ser imposto ao trabalhador o gozo de férias. Porquê? Por uma razão muito simples, porque aquilo que é o objetivo, o elemento teleológico do Instituto é insuscetível de ser realizado, respeitado, eu diria mesmo
potencialmente, até mesmo, durante o estado de emergência, sem violar, obviamente, as próprias regras do estado de emergência. Portanto, no caso concreto, alguém que goza férias para ficar em confinamento obrigatório, não me parece que se possa dizer que aquilo que é o objetivo do Instituto das Férias esteja preenchido. Dirão alguns, bem, e se for por acordo? Eu já lá vou até por uma razão muito simples. Eu creio que o próprio legislador sustenta implicitamente a posição que eu defendo. Vejamos porquê. A 15 de março, através da Portaria 71 de 2020, o legislador veio estabelecer o apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho em crise empresarial e fazia depender a sua prorrogação até 6 meses apenas quando os trabalhadores da empresa tenham gozado o limite máximo de férias anuais e quando a entidade empregadora tenha adotado os mecanismos de flexibilidade dos horários de trabalho previstos na lei. Ou seja, apenas quando os trabalhadores da empresa tenham gozado o limite máximo de férias, o que seria uma forma de, diria, cruzar os dois institutos. Ora, esta portaria, passado 3 dias, foi alterada e depois foi revogada. Desculpa, a norma foi revogada passado 3 dias, esta parte final da norma, e depois foi, entretanto, revogada. Segundo ponto, há uma outra norma que me parece importante, que é a que permite que a aprovação e a fixação do mapa de férias, que de acordo com o Código de Trabalho deve ser feito até dia 15 de abril, possa ser feito até 10 dias o fim do estado de emergência. Compreende-se, não é só a impossibilidade da marcação, a possibilidade material de fixar e marcar, é também a necessidade que o empregador possivelmente vai ter em reajustar, com base em critérios de gestão, aquilo que era a planificação das férias dos seus trabalhadores. Depois, nomeadamente o Dr. Luís Miguel Monteiro invoca o artigo 2, número 5 do Decreto-Lei 10K, de 26 de março, onde se diz que, para prestar assistência nas situações previstas, o trabalhador pode proceder à marcação de férias sem necessidade de acordo com o empregador. No fundo, o que o legislador faz é dizer, nós teríamos aqui necessidade de um regime assente nas faltas para assistência à família, nomeadamente aos filhos, etc., mas não sendo possível, quer por causa dos limites, quer por causa dos danos que isso pode causar na situação financeira do trabalhador, bem, então o trabalhador pode, em bom rigor, eu diria entre aspas, ou talvez sem elas, dispor das suas férias e, portanto, vai gozar férias tomando conta dos seus filhos em casa. Mas, repito, a lei vem derrogar o regime que entenda ou determina o acordo, na falta de acordo, a imposição pelo empregador. Aqui é ao contrário. Aqui é o trabalhador que pode impor ao empregador o gozo das férias. E, portanto, eu diria que esta norma não é, na minha opinião, fundamento para retirar a consequência de que o legislador permite que, durante o estado de emergência, existam férias. O que ele permite é que o trabalhador disponha das suas férias e por isso é que ele permite que o trabalhador possa marcar unilateralmente as férias e julgo que não há assim a assimilação que se poderia fazer e que alguns têm feito. Aliás, eu julgo mesmo que a norma permite uma outra consequência e aí permite responder à segunda questão, que é se as partes podem acordar durante o estado de emergência o período de férias. E eu julgo que esta norma permite que o trabalhador disponha, efetivamente, do gozo das suas férias, mesmo sabendo de antemão que alguns dos desidratos do Instituto não serão preenchidos, enfim, por evidente limitação. E isso cruzar-se-ia, e a minha posição já antecipou, cruzar-se-ia com o conceito de direito irrenunciável, que está subjacente ao direito a férias, e que, na minha opinião, não é violado pelo facto de do trabalhador impor ao empregador um conjunto de férias ou acordar com ele um período de férias, sabendo de antemão que vai ter um conjunto amplo de limitações. Ora, em conclusão, queria apenas chamar a atenção que me parece que as duas situações são diferentes e, portanto, a situação de acordo, a situação de imposição do trabalhador e a situação de imposição do empregador. E sendo diferentes, parece-me também que as consequências nos atos geradores da aplicação do Instituto das Férias devem ser também elas diferenciadas. Muito obrigado, Srs. Professores. E, para terminar, Sr. Professor Dr. Luís Gonçalves da Silva, as questões no direito coletivo, tanto no âmbito de estruturas de representação coletiva, instrumentos de regulamentação e greve,
com essas terminaríamos este webinar, mas antes de terminar e das últimas palavras, cabe-lhe agora estas referências a essas implicações. Obrigado, Sr. Professor. Estas que terão que ser necessariamente rápidas, fazendo, aliás, uma interpretação restritiva do tema que os senhores professores me propuseram e, portanto, deixando cair a estrutura de representação dos trabalhadores. E mesmo sobre os IRCTs, muito rapidamente. Bem, o problema que se coloca neste momento é saber em que medida é que as convenções, eu vou deixar de fora a portaria de extensão porque eu acho que isso justificaria um outro tema, embora não afaste a possibilidade de caducidade, mas acho que essa é uma discussão que neste momento não há tempo para fazer, mas portanto vamos concentrar na convenção coletiva, em que medida é que temos instrumentos e quais no direito de trabalho ou recorrendo ao quadro geral do Código Civil para flexibilizar aquilo que foram compromissos assumidos num quadro de normalidade. Em alguns casos há efetivamente uma impossibilidade de o cumprir. Vejamos, nós temos desde os anos 70, desde 77, um antigo diploma, que é o Decreto-Lei 353-H de 77, 29 de agosto, que trata das empresas de situação económica difícil. Este diploma, enfim, não é provavelmente fácil saber se algumas normas dele ainda se mantêm ou não, tem aliás alguns juristas ocupados desta matéria, mas seria, aliás eu já o disse várias vezes, um diploma que teria valido a pena que os sucessivos governos tivessem olhado para ele e tivessem feito as necessárias alterações, porque nos poderia ser muito útil. Não é um diploma que eu aconselharia na sua utilização, desde logo pelas dúvidas da aplicação de diversas normas. Dou apenas um ou dois exemplos que me parece que a regra é claramente inconstitucional. Esse diploma permite que a empresa seja declarada em situação económica difícil, desde que exista acordo da maioria dos trabalhadores expresso através de voto secreto, e depois esse acordo também poderia prever o regime sucedâneo, como diz a lei, a não aplicação total ou parcial das cláusulas dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Ou seja, é fácil imaginar, as próprias partes, isto é, trabalhadores e empregador, teriam o poder de afastar, em última instância suspender a aplicação de uma convenção coletiva da qual não foram parte. Enfim, parece-me isso dificilmente sustentável com o quadro constitucional e, acima de tudo, com a interpretação que tem sido feita do quadro constitucional. Recordo apenas a decisão do Tribunal Constitucional em 2012, em que entendeu, e bem, inconstitucional, a Lei 23 de 2012, na parte em que fustigava de forma desproporcional o direito à contratação coletiva. E, portanto, parece-me que esta norma não teria possibilidade de vingar perante uma impugnação aplicativa, o que significa que entraríamos numa discussão, porque além desta norma outras existem que a discussão é grande, o que entraríamos numa situação de alguma incerteza e insegurança jurídica quando é tudo aquilo que não se pretende. E, portanto, eu creio que este diploma dificilmente poderá ser um instrumento utilizado com segurança. A segunda situação que poderíamos invocar tem a ver com a suspensão da convenção coletiva prevista no artigo 502 do Código de Trabalho. A primeira questão, e isso mata desde logo boa parte do debate, é saber se é ou não possível, uma vez que o artigo 502 prevê um conjunto de pressupostos, nomeadamente a situação de crise empresarial, limitações temporais, etc, etc, etc. E a pergunta é ou não é possível que as partes, independentemente de crise empresarial ou de outros fundamentos, eu diria mesmo até de forma arbitrária, suspendam uma convenção coletiva, isto é, acordem a suspensão da convenção coletiva. E eu vejo com enorme dificuldade a resposta de não. Porque reparem, o legislador permite a revogação, quer a revogação substitutiva, quer a revogação simples, sem exigir, e bem, aliás tenho muitas dúvidas se fosse compatível com o quadro constitucional, qualquer requisito. Isto é o espaço integral da autonomia, é a alteração ou a revogação, pura e simplesmente porque as partes o quiseram, sem carecer qualquer fundamento. E agora vem-se exigir que as partes tivessem que fundamentar perante um conjunto de limitações temporais e substanciais a suspensão de uma convenção coletiva. Ou seja, o legislador permitiria o mais, que era a revogação simples, mas impediria ou condicionaria muitíssimo o menos, que era a mera suspensão. Eu não creio que essa interpretação seja mais plausível, aliás, tenho mesmo dúvidas que passasse o crivo do quadro constitucional. E, portanto, eu entendo
que estamos perante uma norma meramente declarativa, se quiserem, aliás, há várias no Código, portanto nem aquilo que estou a dizer pode ter grande criatividade, há várias no Código, são normas meramente declarativas, sem qualquer consequência, eu diria, a não ser informativa. Aliás, se forem ver a denúncia que se diz que a denúncia tem que ser fundamentada, sem prejuízo de não afetando a validade e eficácia, é uma norma que, em bom rigor, não tem qualquer consequência, nem sequer prática. E, portanto, eu diria que este instituto, este mecanismo do 502 é um instituto que permite que as partes, de forma mais procedimentalizada e informada, recorram à suspensão. Não significa, e chama a atenção para um ponto que é muito importante, esta suspensão, apesar de assentar em conceitos do 298 do layoff, é completamente diferente. Porque enquanto o layoff, e percebe-se os seus requisitos, tem uma intervenção das autoridades públicas por uma razão simples, está em causa dinheiro público, desde logo na compensação retributiva, aqui não. Aqui não há nenhuma intervenção, nomeadamente do erário público, que justificasse este condicionalismo e, portanto, uma interpretação diferente da letra da lei. Também não me parece seja plausível defender que o 502 seria apenas aplicável quando o 298 estivesse em causa. Não há nenhuma conexão material, formal, entre os dois institutos, a não ser que os conceitos são idênticos, mas em termos depois de efeitos não há qualquer conexão. E, portanto, não me parece que o 502 dependa da aplicação do 298. E, portanto, eu diria que aqui há seguramente um instituto que pode ter relevância, naturalmente, que tem os limites da autonomia coletiva, que é as partes têm estado de acordo, o que seguramente não será fácil no momento desses. Mas há um terceiro elemento que pode ser relevante e aí as partes não têm que necessariamente estar de acordo. E que estou a falar da alteração das circunstâncias. É um mecanismo que foi introduzido no Código de Trabalho em 2003, na década de 90 já o Sr. Professor Menezes Cordeiro tinha defendido a aplicação à convenção coletiva. Eu não conheço jurisprudência que se tenha debruçado sobre a aplicação deste instituto às convenções coletivas. Em Portugal, naturalmente, lá fora, aliás, o Sr. Professor cita ampla jurisprudência alemã, cá dentro não conheço, mas julgo que é um bom instituto. Porquê? Primeiro porque hoje em dia existe alguma pacificação doutrinária sobre a aplicação do 437 à convenção coletiva. De facto, olhando para o artigo 520, número 2 do Código de Trabalho, diria, reconhecido pela maioria da doutrina que a aplicação do 520, número 2, tem implicitamente uma remissão para o artigo 437 e seguintes do Código Civil. Isso já seria um elemento importante em termos de alguma segurança, em termos de regime aplicável. O segundo ponto que é a favor da aplicação do Instituto de Alteração das Circunstâncias é, desde logo, aquilo que nos ensina o professor Romano Martínez, porque de facto nós estamos perante um confronto entre a estabilidade e a segurança jurídica, por um lado, e a justiça comutativa, por outro. E, portanto, permitirá atribuir alguma flexibilidade a cláusulas que foram acordadas, ou a um instrumento que foi acordado num quadro bastante diferente. É também verdade, e creio antecipar alguns dos pensamentos daqueles que ainda me ouvem, que é, mas o receio de recorrer à alteração das circunstâncias para um instrumento tão técnico, tão específico, em muitos casos, com situações de difícil compreensão, estou a falar em evoluções de categorias com grande tecnicidade, etc., poderá ser algo, ou causar algum receio. Aliás, o professor Menezes Cordeiro disse mesmo que é um bom instituto, mas que, enfim, é um salto com alguma insegurança, embora, evidentemente, que em última instância, se não houver salto, a insegurança é segura, passo a redundância, por uma razão muito simples, porque há de facto, reitero, situações em que não é execuível, não pode ser exigível, o empregador não estará em condições, quer dizer, convenções coletivas feitas para uma situação de crescimento, serem aplicadas a uma situação em que teremos uma das maiores recessões do século, ou talvez mesmo da história, veremos, não creio que possa ser plausível essa posição. Portanto, creio, ao contrário, que o Instituto de Alteração das Circunstâncias poderá ser um instrumento importante. Aliás, citando mesmo mais corretamente as palavras do Sr. Professor Menezes Cordeiro, o Sr. Professor diz mesmo que a alteração das circunstâncias é um remédio de equidade, de concretização difícil e de saída imprevisível. E, portanto, apesar de naturalmente concordarmos, queremos que é uma altura em que se justificará a aplicação deste mecanismo e mais, em que os tribunais seguramente
farão um caminho, e eu creio, como aliás fizeram em alguns casos relativamente à crise que começou em 2008 e que teve um dos pontos altos em Portugal em 2011, 2012, creio que a abertura da aplicação deste Instituto nada tem a ver com aquilo que foi a interpretação, por exemplo, no final dos anos 70, no pós-25 de Abril. Portanto, eu julgo que há até bons elementos que nos permitem dar alguma, enfim, eu diria, criar algumas expectativas quanto à situação da aplicação do Instituto. Só chamar a atenção para uma nota final, que é, o Instituto permite duas saídas: resolução e modificação. Evidentemente que a situação de modificação, até pelos argumentos que há pouco utilizei, gerará muitas vezes desconfiança das partes, mas reitero e aqui termino repetindo ou sublinhando o que há pouco referi. Em alguns casos, eu estou convencido que a alteração das circunstâncias será mesmo o único instituto, porque o inverso será entrar em situações de incumprimento, com uma conflitualidade laboral e com o recurso a mecanismos, permitam uma expressão, de alguma guerrilha, legítimos seguramente, mas de alguma guerrilha, que serão bem mais nefastos para a gestão empresarial e em última instância para os trabalhadores do que a aplicação deste mecanismo. Muito obrigado.